Chegamos, vamos falar sobre a lua nova em Virgem. Por que ela é tão importante? A lua nova, ela marca um período da sua vida aonde plantamos uma semente, tá? Plantamos algo no qual queremos que aconteça, por isso que plantamos algo, para ela crescer, a gente começar a trabalhar aquilo e para que a gente consiga colher frutos disso, desse seu plantio. A gente fala de um período de alguma renovação ou um novo ciclo, um novo começo de algo, tá? Na lua nova, ela é muito propícia para a gente plantar alguma coisa para que a gente colha dentro dessa alunação de 28 dias, né, que acontece dentro de cada ciclo, tá? A gente tem uma lua nova em Virgem, um signo de terra. Virgem representa Gaia, ela representa toda essa natureza que a gente tem. Então, essa lua nova, a gente vai ouvir muito falar sobre os assuntos de tudo do qual nós temos envolvimento com a Terra, tá? Seja tanto bons quanto ruins, desastres ou simplesmente super plantações, super colheitas, porque tudo isso vai acontecer e vai ter ênfase muito maior nesse mês. Por quê? Porque cada signo tem uma representação simbólica de algo do qual vivemos. Quando a gente fala dessa energia do signo de Virgem, a gente fala de uma energia prática e detalhista. Tá? O signo de Virgem é a nossa rotina do dia a dia, é o que deveria fazer as coisas funcionarem. Mas quando a gente fala que a gente está numa lua nova, a gente está vendo esse planejamento dentro de toda essa energia. E quando a gente fala de uma lua nova também, a gente está falando sobre, em Virgem, né? Vamos pensar nesse signo que fala sobre o nosso dia a dia, que fala sobre a nossa rotina, sobre os nossos afazeres diários. A gente está falando também de fazer reajustes nas nossas rotinas, né? Adotar novos hábitos, adotar para que a gente tenha mais eficiência, tanto voltado para o nosso corpo, quanto voltado à nossa rotina de trabalho no nosso dia a dia. Então, os principais temas da lua nova é uma renovação de uma rotina, uma atenção maior aos detalhes, o foco no trabalho e no serviço, a cura e a saúde e projetos práticos. Esses seriam assuntos de uma lua nova em Virgem. E tendo toda essa dinâmica que acontece no céu, o mapa da lua nova, ela é marcada por causa que nesse momento a lua e o sol não faz aspectação com ninguém, mas os planetas fazem aspectação. E quando a gente tem um planeta, quando a gente bate o registro dessa lua nova, isso reverbera até a lua cheia. E falando de lua nova, com esses planetas que estão aí fazendo esse dinamismo todo celeste, a gente começa com o Mercúrio quadrando Urano em Touro, tá? A gente tem um aspecto muito tenso, é uma mistura de uma comunicação mais criativa, né? De Mercúrio em Leão, porque Leão é criativo, mas também aquela voz que fala sobre pessoas importantes, fala sobre pessoas de autoridade, porque Leão representa o rei. Então a gente fala sobre autoridades dentro desse mundo. Se eu for olhar aonde está acontecendo essa lua nova, a lua nova acontece na casa 4, a casa das terras, do cultivo, das florestas, e Mercúrio está na casa 4. Então vamos falar muito, autoridades vão falar muito sobre esses assuntos, tá? Começa por aí. E ainda por cima, numa tensão com Urano, que Urano quer cortar o que não presta, Urano quer cortar o que não te serve mais, Urano quer cortar o que não está fazendo mais efeito, ou trazer inovações para esses assuntos, porque vamos lembrar que são essas duas positividades. O negativo, de uma certa forma, vai falar sobre rupturas, sobre cortes, e o positivo sobre inovações. Então a gente tem esse Mercúrio quadrando nessa tensão danada entre esses dois, e a gente pode falar também sobre acidentes em terras,
Por quê? Porque Mercúrio fala sobre esse trânsitos das pessoas, trânsito de locomoção, então a gente pode ter problemas de locomoção em terra, tá? Porque ele está quadrando, então a gente fala assim sobre acidentes, acidente de pessoas importantes também, que estão nesse trânsito. Então começa a Lua com essa tensão, alunação virginiana. Depois, ainda nessa mandala dessa lua nova, a gente fala de Marte quadrando Netuno. Gente, é o deus da guerra, né? Quadrando o todo-poderoso do mar. Não vai dar bom, né? Mas o que é essa energia? O que é esse aspecto de tensão entre essas duas energias, tá? Marte, ele tem uma ação direta e impulsiva. E Netuno tem uma energia nebulosa, idealista, evasiva. Então, o que pode acontecer com esse aspecto? Muita confusão. Vai introduzir muita confusão, muita incerteza, problemas de desilusão. Por quê? Porque Marte fala sobre ação. E quando a gente fala sobre uma ação confusa e sem clareza, a gente fala de confusão, certo? A gente fala de problemas. Porque você não vai ter a sua mente clara, porque Netuno está lá. Netuno vai estar ali conversando com esses dois, com esse planeta, aonde não vai deixar as coisas fáceis, levando um sentimento de frustração ou de incerteza, tá? Isso no âmbito mais pessoal. As pessoas vão estar com uma energia mais dispersa e com muita fadiga. Por quê? Porque Marte fala sobre o lutar. É a mesma coisa de você querer tentar nadar e te cansar, porque Netuno fala de água, tá? E quando a gente fala de Netuno, a gente também fala da psique humana, porque Netuno rege a psique humana, porque ele rege a casa 12, né? A gente pode estar falando aqui também, até arriscaria a falar de ações invasivas sobre pessoas que são excluídas, porque Netuno rege os excluídos, né? O Netuno pode trazer uma tendência de idealizar muito as situações, né? E com essa tensão vai agir numa base de desilusão. Então a pessoa tá tão certa que aquilo vai dar certo, mas ele tá iludido, dá errado. Aqui as pessoas vão ter uma tendência muito maior a escapismos, não enfrentar os seus desafios de frente, não enfrentar e prolongar a tensão ou os maus entendidos que estão aí, já estão acontecendo. Mas também, isso também leva a ajudar a impulsionar projetos que envolvem a imaginação, ideais elevados, a criatividade, né? Porque Netuno fala sobre o lúdico, né? O que tá, tanto que as pessoas, os artistas são regidos por Netuno, né? Tanto que por isso que infelizmente a gente vê muita droga entre eles também. Mas os ideais mais elevados, porque Netuno rege peixes, e peixes rege sobre uma ideologia de transcender, de você mudar de um plano para o outro, né? Então aqui vai estar muito enfaticamente, vai estar muito propício esses debates sobre espiritualidade também, porque Netuno está em peixes. Então a gente pode ter problemas aqui também falando do Vaticano, porque Netuno rege o Vaticano também. Então essa quadratura, ela vai trazer um período de lua nova com confusão, incerteza, falta de clareza nas ações, nas metas, né? E é um período que a gente vai ter uma energia muito dispersa. Por quê? Porque quando a gente fala de ação, porque quando a gente planta algo, a gente planta na motivação de agir, de fazer algo. E isso vai estar comprometido, porque ela vai estar nessa quadratura com Netuno, que vai estar tudo meio nebuloso, tá? Então a gente tem que ter consciência que esse aspecto vai atrapalhar esse mês de lua nova.
Depois ainda nessa lua nova, a Vênus faz uma oposição ao nó do norte em Áries. O nó do norte, ele fala qual é o caminho que as pessoas precisam ir. As pessoas precisam ser, estando em Áries, precisam ter autonomia, porque Áries fala de autonomia, Áries fala de você fazer algo. E com a Vênus ali, ela coloca em contraste esse desejo, os valores das relações pessoais que são Vênus, com o caminho do destino de um crescimento espiritual que é o nó do norte, tá? Que é o coletivo, que é esse por onde esse coletivo tem que caminhar, tá? Então, o coletivo vai estar nesse impasse, porque quando a gente fala de uma oposição, a gente fala de um cabo de guerra. A Vênus vai puxando, porque a Vênus está em Libra, então ela é cordial demais, junto com esse nodo em Áries, que quer ação, e ela vai estar ali, ai, mas será que eu quero isso? Será que eu não quero? Será que é assim que eu vou fazer? Será que vai dar certo? E isso vai exigir uma coragem, independência, uma ação mais assertiva, que é a ação do nó do norte, que traz junto com uma tensão, com a necessidade que inclina para os assuntos tratados do amor, do prazer, da segurança, da cordialidade, que é Libra. Então a gente vai estar no impasse, tá? Os temas que serão deste impasse: desafio nas relações pessoais, dilema entre as conformidades e autenticidade de cada ser, revisões desses valores e das suas prioridades, desafios de tomar decisões relacionadas a futuro, tá? Porque Vênus fala sobre isso, porque Vênus fala sobre um signo mutável, mas com relações com o outro, né? Então, sobre o futuro com o outro, sobre o futuro dessas relações, a necessidade de equilibrar a atração e a autonomia, tá? Esses são os 5 principais assuntos que a gente vai ver nesse impasse de Vênus com oposição ao nó do norte. E aí, dentro desses impasses, a gente vai trazer à tona alguns conflitos. Quais dele? Conflitos que falam sobre os nossos relacionamentos, dilemas entre conformidades e autenticidades, a necessidade de reavaliar valores e nossas prioridades, tá? E a gente vai ter que ter um momento para estar refletindo sobre tudo isso, para você ver qual é o seu propósito, para você encontrar maneiras de ajustar esse propósito de vida para você conseguir equilibrar essa harmonia com um crescimento individual. E ainda por cima, teremos Júpiter quadrando Saturno, aonde o planeta do otimismo, da expansão, da fé, da oportunidade vai quadrar quem? O cara que fala da disciplina, da responsabilidade, da estrutura, dos limites. Essa quadratura entre esses dois planetas, ele vai falar de um equilíbrio entre o desejo de você crescer, 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 mas e de explorar novas possibilidades, mas com a necessidade de manter a sua realidade. Porque Saturno te traz para a realidade da onde você pode ou não crescer, com disciplina e consciência de limitação. E aí eu não podia falar, porque Saturno fala sobre muita paciência, e essa paciência para que você seja cauteloso, para que a oportunidade disfarçada você não seja pego desprevenido, tá? Para você conseguir superar esses obstáculos que possam acontecer. Aí falamos de um bom aspecto que a gente tem com Urano, com trígono a Plutão, tá? Que esse trígono fala para a gente trazer inovação, lição e para a gente liberar as velhas estruturas, né? Que a gente precisa pensar a respeito dessas estruturas, do que lhe faz
para que você aproveite essas mudanças, né? Para que você aproveite essa oportunidade, para você não perder essa oportunidade, para que você tenha empoderamento através da inovação, para que você se empodere, que a sua fala esteja força no que você fala, nos seus ideais, porque Plutão fala muito sobre poder. E quando ele está em trígono com Urano, Urano traz essa novidade, essa coisa nova. Então, que a gente saiba usar, por exemplo, a internet de maneira poderosa para a gente poder trazer coisas boas para as pessoas, para que elas sejam auxiliadas, para que elas sejam alertadas, tá? Dentro dessas inovações. Crescimento espiritual e crescimento psicológico. Porque ela é uma revolução silenciosa, tá? Embora esse Urano seja associada a mudanças súbitas e disruptiva, com esse trígono, ele traz de uma maneira muito silenciosa, mas não menos poderosa. Porque um trígono ou um sextil é uma força que ela flui e às vezes pode passar despercebido e você não perceber a força que você está tendo aí de mão beijada, tá? Levando uma evolução significativo entre as necessidades das grandes crises dos conflitos. Então a gente tem muitas crises e conflitos hoje no mundo, a gente está quase beirando uma terceira guerra mundial, que muitos não acreditam que vai acontecer, mas que infelizmente já está acontecendo de maneira sutil. Por quê? Porque quando a gente também fala de Plutão, a gente também fala de morte. E quando a gente fala de Urano, a gente fala de rebeldia, da maneira mais inovadora. Então a gente também pode ter aí mortes em massas, né? Porque Plutão está em Capricórnio e aí fazendo toda essa aí mais para frente, porque esse trígono ele permanece por algum período. E aí depois com essas quadraturas que vão estar vindo, a gente vai falar de massas em coletivos também, tá? Uma influência global e coletiva desses planetas geracionais, essa mudança não é no âmbito pessoal, mas sim no âmbito de um coletivo. A gente está falando aí de um nível global. Então a gente pode ter aí algumas surpresas que vai fazer com que a humanidade tenha que mudar repentinamente, porque Urano fala de repentino. Trazendo esse repentino de uma forma até positiva, mas muito profunda para a sociedade. E aí, aproveitando esse gancho, né, dessa possibilidade aí de mudança, a gente tem um trígono de Mercúrio com Quirón. A cura vai ser muito através da fala, né, da comunicação. Podemos curar os outros através do que falamos. Ter empatia, ter compreensão, ter integração de experiências dolorosas, porque Quirón fala sobre uma ferida que não cura, mas que a gente pode ter pelo menos empatia e ter entendimento sobre aquela cura, que mesmo que você não tenha passado por ela, você seja empático. Por quê? Porque você sinta a dor do outro. É bem provável que a gente consiga ver aconselhamentos e orientações mais enfáticos nesse período dessa alunação e que as pessoas aprendam realmente a trabalhar o que cura o outro, né? As resoluções dos conflitos internos, né? A gente pensar que a nossa psique tem muitos conflitos e esse Quirón pode, junto desse Mercúrio, tá entrando num processo de psicanálise, de poder, de cura. Não somente psicanálise, mas, por exemplo, tem muitas doutrinas religiosas do qual tem essa conversa com essa pessoa e às vezes uma semente é plantada ali. Vamos lembrar que a gente está numa lua nova e é muito importante isso, porque às vezes ele pode lembrar de algo que foi falado nessa alunação e aí começar realmente essa verbalização do que foi feita, ter mais ênfase nessa cura desse sujeito, tá?
E aí, dentro dessa alunação, a gente tem um quincúncio, que é um aspecto astrológico de uma tensão sutil, mas que é uma tensão. Então, tensão a gente sempre, mesmo que ela seja sutil, sabe aquela coisa que fala, nossa, hoje eu não tô bem, hoje aconteceu um negócio meio estranho que eu não entendi? Às vezes pode ser um quincúncio, pode ser a tensão sutil que acontece, às vezes diariamente no nosso mapa e que você às vezes não tem essa percepção. Mas esse quincúncio é entre Marte e Plutão. E a gente fala sobre a ação de um planeta, do impulso, da assertividade, mas também da agressão. Enquanto Plutão governa uma transformação muito profunda desses sujeitos, a gente também fala sobre poder, controle, forças subconscientes. Então, não é um aspecto fácil, tá? Não é um aspecto de fácil harmonizar, mas é um aspecto onde envolve signos, no qual aqui eu estou falando entre Gêmeos e Capricórnio, que fala sobre as comunicações, e Capricórnio território, aonde vai haver muita tensão interna, muita frustração, conflitos, tá, de poder, poder e também ação impulsiva e consequências inesperadas nesses aspectos, nesses assuntos. Às vezes você espera algo que não vai dar aquilo, vai dar outra coisa. E transformação através do conflito, tá? Porque conflito, por mais que seja difícil, ele transforma as pessoas, ele transforma as gerações, eles transformam a mudança de como as pessoas pensam, porque é um conflito, né? Mas vai ter muito desgaste de energia e uma necessidade de ajuste nesses compromissos do qual você tem para a sua vida. O que a gente tem da alunação é isso, da alunação da lua nova, e aí depois isso vai reverberar de outras formas, porque todo dia vai acontecer algum aspecto mais tenso com aspectos mais favoráveis. Vamos lembrar que o céu é muito dinâmico, e isso vai fazer o dinamismo dentro da lua, tá? Dentro dessa alunação de Virgem. Então, assuntos de Gaia vai estar sendo falado com muita ênfase, assuntos do trabalho, das suas rotinas, dos nossos dia a dias, da saúde, esses assuntos vão ter sempre em ênfase dentro dessa alunação, dentro desse mês que está regendo essa lua, tá bom? O que tem para hoje é isso. Eu espero que vocês aproveitem. Se vocês quiserem fazer um mapa astrológico mais pessoal a respeito de uma alunação, me chama, tá bom? Um grande beijo, que o dia termine, seja proveitoso, que essa alunação seja de bons frutos, mesmo com todas essas tensões, que vocês aproveitem todos esses movimentos que estão acontecendo no céu, tá bom? Grande beijo e um abraço.